Há alguns dias eu vim aqui e fiz um vídeo bem curtinho sobre Dia do Lixo. E esse vídeo repercutiu tanto que eu resolvi vir aqui e trazer mais algumas reflexões num vídeo um pouco mais longo sobre esse mesmo assunto. Mas antes de começar, se você não me conhece, eu sou Flávia Barbosa, sou nutricionista e aqui eu sempre trago assuntos reflexivos sobre alimentação, nutrição, comportamento alimentar, bem-estar e saúde integral. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse que é a válvula de escape em uma dieta. Não sei se para você funciona assim, mas vamos falar um pouquinho sobre o Dia do Lixo. Bom, então só para resgatar, o Dia do Lixo é aquele dia em que a gente come qualquer coisa que a gente quiser comer, sem fazer juízo de valor, sem ficar medindo quantidade, e é aquele dia que muitas pessoas esperam ansiosamente, normalmente é uma vez na semana que ele acontece, né? E é aquele dia em que as pessoas esperam ansiosamente que chegue para literalmente enfiar o pé na jaca. Provavelmente, se você já fez alguma dieta restritiva, você já usou esse recurso do Dia do Lixo. E até por nutricionistas, muitas vezes, ele é recomendado, né? Também não vou fazer juízo de valor se isso está certo ou errado, né? Pode ser que faça parte da estratégia de algum nutricionista orientar isso para o seu paciente, para a pessoa que ele está acompanhando. Mas a questão é que um dia que se chama Dia do Lixo traz algumas reflexões para a gente. Primeira delas é o próprio nome, né? Dia do Lixo. A impressão que dá é que a gente come lixo. E será que a gente come lixo? Né? Eu sei o que a gente está querendo dizer quando chama esse dia de Dia do Lixo. A gente associa com as comidas que são mais palatáveis, que são as comidas que muitas pessoas gostam, que são as fast foods, né? São alimentos ultraprocessados, na sua maioria, né? E convencionou-se chamar, então, esse grupo de alimentos de lixo, porque no Dia do Lixo a gente come esses alimentos de forma indiscriminada ou com total liberdade. Isso é muito esquisito, né? A gente chamar um dia em que a gente pode comer provavelmente as coisas que a gente mais gosta de Dia do Lixo. E também traz essa reflexão, né? Então, no Dia do Lixo eu como as coisas que eu mais gosto, então o que eu mais gosto de comer é lixo, né? É lixo no sentido de que não faz parte do rol de coisas que a gente sabe já que não fazem o melhor pela nossa saúde, para o nosso corpo e, consequentemente, pela gente. Né? Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu acredito que o Dia do Lixo traga pra gente de reflexão. E aí, na sequência, né, quando a gente fala em um dia em que a gente pode comer indiscriminadamente, com total liberdade, sem fazer juízo de valor daquilo que a gente vai escolher e sem ficar medindo quantidade, a gente sai da medida que a gente já entendeu que é o adequado e que satisfaz a gente na maior parte das vezes. Né? E isso pode sim estimular episódios de compulsão, né? Nos próximos dias e até nos próximos dias do lixo. E pode sim também fazer com que a gente coloque todo o esforço que a gente fez nos outros dias em que abriu mão desse dia do lixo, né? Todo o esforço que a gente fez nesses dias podem ir por água abaixo quando a gente enfia muito o pé na jaca nesse dia do lixo. Esse é outro ponto. Outra questão é que se a gente anseia tanto pelo Dia do Lixo, muito provavelmente a gente está fazendo muitas restrições na nossa dieta, de uma forma que a gente fica muito ansioso para comer finalmente em um dia coisas que a gente gosta, né? Dando mostras de que nos outros dias a gente não come coisas que a gente gosta, ou a gente não come coisas que satisfaçam a gente. Isso já mostra pra gente que mesmo que a nossa dieta esteja diferente do que é o nosso costume, a gente não está promovendo mudanças efetivas na nossa vida e que não vão, muito provavelmente, no médio e no longo prazo, ser sustentáveis. Né? Porque se eu preciso do Dia do Lixo como válvula de escape, então eu efetivamente não mudei os meus hábitos. Né? Porque eu ainda preciso recorrer a uma válvula de escape para finalmente ter prazer na minha alimentação. Esse é um outro ponto. Outro ponto é a ansiedade que muitas vezes, né, esperar pelo Dia do Lixo pode causar, né? Porque eu acabei de falar, né, se eu tenho muitas restrições na minha dieta, de uma forma em que na maioria dos dias eu preciso fazer restrições ou de grupos de alimentos ou de alimentos específicos, que provavelmente são aqueles que eu mais gosto, eu fico aguardando ansiosamente o Dia do Lixo para finalmente poder comer aquilo que eu gosto. Isso pode deflagrar dentro da gente episódios de ansiedade também, que consequentemente
consequentemente, geram episódios de compulsão, tanto no dia do lixo quanto fora dele. E isso, né, esse conjunto de coisas, facilitam para que a gente finalmente saia, né, entenda que a gente não está tendo sucesso com o plano que a gente está seguindo, e aí abre mão de tudo, sai do 8, vai para o 80, porque a gente tem a percepção de que o que a gente está fazendo não adianta, não está resolvendo, né? Porque eu falhei quando eu sucumbi à minha ansiedade e isso deflagrou episódios de compulsão. Então, tudo isso faz a gente perceber que talvez seja muito mais fácil a gente ir por uma outra via, né? Se a gente traz mais leveza para a nossa alimentação, vai percebendo aos poucos, e isso não pode ser um processo rápido, porque tudo que é rápido não se sustenta no longo prazo. Né? Então não é, quando eu falo de nutrição gentil ou quando eu foco no comportamento, nos meus acompanhamentos, eu não estou fazendo hora com a cara do cliente para que ele fique mais tempo comigo. Eu estou sim trabalhando pontos que são importantes para que a longo prazo as mudanças que a gente está implementando juntas sejam sustentáveis e para que ele não dependa de mim o resto da vida e para que ele tenha autonomia, tenha um senso de responsabilidade com relação às suas escolhas e, pelo contrário, abrevie o tempo em que ele vai se sentir precisando estar comigo para estar seguro para fazer as suas escolhas alimentares. Então, vale muito a pena, gente, investir um pouco de tempo no início, né, ajustando alguns comportamentos, algumas mudanças que são necessárias para que a gente torne todo o processo de alimentação mais leve e ainda assim consiga chegar nos objetivos que cada um quer com relação à sua saúde, ao seu corpo, ao seu peso, seja lá o que for que você esteja buscando no acompanhamento, porque depois o processo é todo muito mais simples. É só uma questão realmente de fazer ajustes e pontuar algumas estratégias que vão conduzir a pessoa até o resultado final que ela quer, que são os objetivos que ela tem. Tá? Então, eu trouxe todas essas reflexões para realmente você pensar se o dia do lixo é a melhor estratégia para a gente continuar incluindo as coisas que a gente gosta na nossa alimentação. Porque quando a gente faz toda essa outra trajetória, que é a forma como eu conduzo os acompanhamentos que eu faço, na verdade a gente não faz tantas restrições assim alimentares. Né? Os ajustes que a gente faz são exatamente no sentido de a gente melhorar a nossa percepção sobre o que faz melhor para o nosso corpo e automaticamente e principalmente naturalmente a gente ajusta também o que a gente come em cada momento, inclusive esses alimentos que tradicionalmente fazem parte do dia do lixo, se eles forem necessários ali na alimentação, no dia a dia, na rotina de cada pessoa. Essa foi a reflexão que eu quis trazer, porque eu acho que vale muito a pena a gente refletir sobre esses assuntos, sobre o dia do lixo, toda essa contextualização do dia do lixo, pensando em estratégias para que a gente possa, no médio e no longo prazo, realmente ter mais saúde para viver mais e melhor. Como eu sempre falo aqui, como é o meu objetivo e como é o objetivo das pessoas que eu acompanho. Então, se você se identificou com essa abordagem ou se você conhece pessoas que precisam de um acompanhamento parecido com o que eu faço, não hesite, envie esse vídeo para essa pessoa, faça essa pessoa refletir também. Vamos refletir junto, compartilhe aqui comigo quais são as ideias que vieram na sua cabeça com isso que a gente conversou aqui. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, porque toda vez que tiver novidade aqui, você vai ficar sabendo. Até o próximo vídeo.